foi lido, por sinal, hoje, foi uma das mensagens pregadas lá. Aí a Socorro falou, olha, é um texto que nós meditamos no dia do mergulho da palavra. Marcos capítulo 8, só que ele leu o texto de Mateus, porque cada evangelista narra de uma forma. Me permitam descer aqui, põe aqui ali na frente, eu vou descer. Eu já falei para vocês que eu me encontro muito elevado aqui nesse púlpito. Eu fico mais perto de vocês. A gente está vivo aqui, então. Acho que fica melhor aqui, né? Fica melhor até para gravar? Fica, né? Então, Deus tem nos direcionado, irmãos. Tem falado conosco. Às vezes você ouve a mensagem aqui da sua igreja, você fica, às vezes, nem atenta muito, às vezes a gente não atenta. E é o Espírito de Deus trazendo essa palavra para a igreja. E aí essa palavra, ela foi pregada também lá em Campinas. Olha só, nós meditamos aqui nessa palavra de Marcos 8, quando Jesus ia dirigido para o povoado das proximidades de Cesareia de Filipe. Jesus, ele faz a pergunta aos discípulos. Ele faz a pergunta aos discípulos. Né? E aí, Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para o povoado das proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Foi a primeira pergunta. Quem o povo diz que eu sou? E aí, os discípulos que andavam com Jesus, os discípulos que estavam com Jesus, eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. João Batista já tinha morrido. Mas eles falaram, não, ele é o João Batista. Outros dizem que era Elias. Não, é um tempo bem distante. Jesus, no tempo de Elias, no tempo de Jesus, era um tempo muito distante, dentro do contexto histórico. E aí eles falam assim, era o Elias. E aí, outros falam que era um dos profetas, mas não discriminava qual profeta que Jesus era. Portanto, Jesus, quando ele apareceu no cenário de Israel, quando ele apareceu, ele não era conhecido. Ninguém sabia ao certo quem era ele. Ele era um homem do meio da comunidade comum, que andava na comunidade. Mas só que ele então junta esses discípulos e começa a caminhar com esses discípulos. E aí, ele caminha com esses discípulos e ele começa a querer saber o que as pessoas estavam dizendo dele, né? Aí Jesus vira para os discípulos, e vocês? Perguntou ele. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Era como se Jesus tivesse chegado aqui, nessa reunião de discípulos que estão aqui. Vocês são discípulos de Jesus? Glória a Deus. Vocês se consideram discípulos? Seguidores de Jesus? E Jesus perguntasse para você, Gabriel,
O que você diz que eu sou, Gabriel, para você? O que eu significo na sua vida? Para eles, para aqueles que estão lá fora, eles pensam de mim que eu sou uma reencarnação de João Batista. Para eles lá fora, eles pensam que eu sou um ser reencarnado de um profeta. Outros dizem, porque João Batista já tinha morrido. João Batista já tinha sido decapitado, eu acredito aqui. E aí, eles dizem assim, uns dizem que você é João Batista, mas como é que Jesus poderia ser duas pessoas? Mas era isso que eles acreditavam. Eles tinham a mentalidade ainda naquela época, naquele tempo do Cristo vivo, eles acreditavam na reencarnação, que é o que uma religião aí prega. Então isso é de coisa antiga. Eles achavam que as pessoas morriam e voltavam de novo, no outro corpo. E aí, os discípulos trouxeram a notícia para Jesus, que algumas pessoas pensavam que Jesus, que ele era profeta, era João Batista, ou Elias, porque Elias foi um dos grandes profetas que houve no Velho Testamento, que realizou grandes milagres. Houve ressurreição no ministério de Elias, houve vários milagres no ministério de Elias. E porque Jesus realizava aquelas obras e aqueles milagres, que eles então achavam que Jesus era o Elias. E aí outros, porque tem aquelas pessoas que não sabem ao certo quem é Jesus. Estavam sabendo dele, conhecia ele, mas não sabia, Cleiton, explicar quem era ele. Então falaram, ele deve ser qualquer um dos profetas. Parece que a história, ela vai se repetindo. Até hoje, dentro do contexto que nós vivemos, Miguel, muitas pessoas não sabem quem é Jesus. Quem é ele? Então a primeira pergunta que Jesus fez para os discípulos: o que é que as pessoas estão falando de mim? Estão dizendo a meu respeito. E aí, no meio dos discípulos, aparece o mais corajoso, o mais impetuoso, que é o Pedro. Como tem no nosso meio também umas pessoas impetuosas, que saem na frente, saem correndo, é a primeira a falar, é a primeira a dizer alguma coisa. O Pedro, dentro do temperamento dele, já dá a palavra. E Pedro então vai lá e fala, não, olha Senhor, tu és o Cristo. Tem uma passagem do Mateus, do livro de Mateus, que é um outro narrador que fala sobre Jesus. Ele fala que tu és o Cristo e acrescenta o Filho de Deus. Glória a Deus. Aí Jesus lá no livro de Mateus diz assim: Pedro, não foi a carne nem o sangue que o revelaste, não foi, mas foi meu Pai que trouxe essa revelação para você. Muitas vezes, irmãos, pense um pouquinho agora. Às vezes a pessoa não tem a revelação do que é Jesus, porque ela precisa da revelação do Pai. Então, ele não era um qualquer, ele não era um profeta, ele não era um reencarnado do Velho Testamento, mas sim o Filho de Deus. E aí, respondeu Pedro: tu és o Cristo. A palavra Cristo, ela estava relacionada com
sofrimento, com martírio. Então aquele Jesus seria um Jesus diferente de todos os Jesus já conhecidos naquele tempo. Ele seria diferente. O Filho de Deus, o Cristo. Aquele que haveria de morrer, aquele que haveria de ser crucificado, aquele que haveria de verter o seu sangue na cruz do Calvário para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, você é o principal, como dizia Paulo. E aí Pedro fala: tu és o Cristo. Jesus então advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Ele não quis que anunciassem que ele era essa pessoa, porque o ministério dele estava em pleno trabalho. E aí, irmãos, essas 3 perguntas. Primeiro, a primeira pergunta, Rose, qual foi? Você está lembrada? Que dizes os homens que eu sou? A segunda pergunta, qual foi? E vós, que dizeis o que eu sou? E a terceira pergunta? Aí foi a resposta de Jesus. E ele então, irmãos, sempre alguém vai ter uma opinião a teu respeito. Você pensa que as pessoas olham para você, note bem, preste atenção nessa palavra. Você pensa que as pessoas olham para você e que elas não tecem um raciocínio com relação à sua pessoa? Você pensa que a sua vida ela está passando sem ninguém saber, sem ninguém perguntar quem é você, sem ninguém opinar em relação ao que você é? O que você faz? Você pensa que a sua vida ninguém está observando para você? Vocês acham que ninguém está observando para mim? Então, essas perguntas de Jesus, ela traz para nós um ensinamento. Eu faço essa pergunta: quem as pessoas estão dizendo? O que as pessoas estão dizendo de você? O que as pessoas estão dizendo a seu respeito? É que nós não ficamos sabendo o que as pessoas dizem a nosso respeito. É muito pouco, né? É muito pouco. Às vezes as pessoas tecem opinião a teu respeito e você não sabe, porque ninguém vem falar para você. Ninguém vem falar para você, Vitor. Ninguém vem falar. Mas Jesus estava assim: olha, o que dizem as pessoas que eu sou? Aí a resposta vem. Primeiro, Jesus é o Filho de Deus. Diga comigo: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. No Evangelho de João, ele é o Filho de Deus encarnado, Filho de Deus que nasceu da mulher. Mas ele tem também um outro título que aparece na Bíblia, que ele era o Filho do Homem. Por quê? Porque ele nasceu da mulher. O ventre. Ele foi emprestado o ventre para que ele pudesse nascer. Por isso Lucas diz que ele era o Filho do Homem. E no Evangelho de Marcos diz que ele era o servo. Jesus veio para te servir. Jesus veio para servir a humanidade. Glória a Deus, Jesus.
E no Mateus, ele era o rei. Ele era colocado como rei. E ele é colocado como rei. O rei do qual a igreja, nós a igreja somos os seus súditos. O rei que nós nos reunimos à sua volta para celebrarmos. Dos 4 evangelhos, dos 4 evangelistas, um diz que ele era o rei, outro o filho de Deus, o outro o servo e o outro o filho do homem. Lucas narra questões a respeito de Jesus, quando Jesus estava no Getsêmani, em oração, clamando em oração, uma profunda oração, intercessão pelos discípulos. Ele chegou a ter uma oração tão intensa que a palavra de Deus diz que ele começou a brotar sangue, a suar sangue, outra sangue. Lucas foi o único evangelista que narrou isso. E ele era o filho do homem. Por que ele veio como filho do homem? Porque ele tinha que identificar-se com o homem. Ele não era só um espírito que veio, não, mas ele tinha que se identificar com os sofrimentos do homem, tinha que identificar com as fraquezas do homem, tinha que se identificar com aquilo que o homem era. Glória a Deus. Então Jesus conhece. Por isso que Jesus conhece as tuas fraquezas. Por isso que Jesus conhece as minhas fraquezas. Por isso que Jesus conhece cada um de nós. Glória a Deus. Filho do homem. E agora, Jesus, aquele que se relacionava com Deus, Filho de Deus, que ouvia de Deus e transmitia para nós. E aí na história, Jesus o rei. Aleluia! Esse rei que vai voltar e vai estabelecer o seu reino na terra. Estabelecer o seu reino para sempre. Esse reino nós estamos aguardando para governar sobre todos os povos da terra. E o céu, ele vai continuar sendo aquele servo e sendo servido. Que dizes os homens que eu sou? E você e eu, o que nós dizemos que Jesus é? Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus. Essa semana, o Mateus fala que ele finaliza esta passagem. Eu já estou fechando. Mateus, ele fala sobre essa passagem em Mateus 16. E o verso 16 diz assim: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha só, o texto de Mateus é o mesmo texto, só que ele traz um outro ensinamento para nós. Então Jesus fala: olha, esta revelação, Pedro, que você teve, não foi tua, foi do Pai. Para nós conhecermos bem Jesus, precisamos da presença do Pai em nós, do Espírito de Deus em nós, para conhecermos melhor o Senhor. E aí Jesus diz para ele, acrescenta nesse texto aqui, dentro do Evangelho de Mateus: e eu lhes digo, você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Irmãos, vamos ficar com esta palavra. As portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus.
Mas o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Meus irmãos, nós vamos cear agora. Nós vamos cear com esta consciência de que nós verdadeiramente conhecemos Jesus. Sabemos quem Ele é. Se alguém um dia chegar até você, será que você conseguiria dar a resposta sobre Jesus? Falar sobre Jesus? Se alguém perguntasse para alguns de vós, ou para mim, ou quem é Jesus? Você teria a resposta para dizer a eles? Acho que cada um de nós precisamos buscar esse relacionamento intenso, esse conhecimento imenso de quem é Jesus, a fim de que você chegasse em algum lugar e alguém olhasse para você e falasse: você é um dos discípulos dele? Você é um dos discípulos dele? Você é uma dos discípulos dele? Você vive como ele? Quem é Jesus? E aí você teria a resposta. Mas não uma resposta qualquer. Ele é o Jesus que vai te dar um carro novo. É o Jesus que vai aumentar a tua conta bancária. Ele é o Jesus da prosperidade. Ele é o Jesus que resolve os seus problemas. Ele é o Jesus que Jesus que você iria dizer que Ele é. Jesus que nós iríamos dizer que Ele é. Ele é o Jesus que me inspira a louvar, a cantar. Ele é esse Jesus. Você poderia dizer: Ele é o Jesus que eu sirvo. Ele é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida, para me resgatar da perdição. Nos coloquemos na presença de Deus em oração. Irmãos, vamos cear tomando conhecimento desse Jesus.